Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje na nossa aula review nós vamos analisar o belíssimo Paulina Tarot. E eu tô muito animada porque esse tarô aqui foi feito por uma ilustradora que eu pessoalmente acho maravilhosa, eu adoro o trabalho dela e ela se chama Paulina Cassidy. O estilo do desenho dela é bem único, delicado e com detalhes bem refinados, feitos à mão livre. E eu gosto de dizer que parecem assim desenhos que são pedaços de sonhos. Então é um tarô realmente muito delicado, muito sublime. A maioria das cartas desse baralho aqui são baseadas no tradicional Rider-Waite, mas esse deck divide opiniões. Alguns acham que ele é fácil de se entender e outros acham que é difícil e rebuscado. Então vamos lá analisar o Paulina Tarot porque eu quero saber o que é que você vai achar sobre ele. Enquanto roda a vinheta, já vai deixando o seu like no vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Bom, gente, vamos começar aqui analisando alguns aspectos práticos do Paulina Tarot. Ele vem nessa caixinha aqui, é uma caixinha simples, tá certo? De papelão, é aquelas caixinhas molinhas. A minha tá até um pouquinho estragada aqui, mas é porque eu adoro esse tarô, então eu pego muito ele pra tirar a carta da semana, pra ficar olhando as cartas dele, pra estudar. Eu adoro esse tarô, acho ele super delicado, super lindo, então eu costumo abrir bastante essa caixinha. Mas você vê que a caixinha não é muito resistente, tá bom? Mas vamos lá ver o tarô aqui dentro. Ele vem com esse livretinho, que é um livretinho bem básico, tá certo? Não dá pra estudar tarô através dele. Ele é realmente bem resumido. Então você vê aqui que tem um parágrafozinho sobre cada carta. Ele é realmente bem resumidinho mesmo. É bom dar uma lidinha. Ele é todo em inglês. Até esse momento que eu tô gravando essa aula review, esse tarô não existe ainda em português, né? Então até esse momento não existe ainda. Então esse livretinho aqui é todo em inglês. Mas vamos ver aqui também as cartas. Quando a gente olha aqui o verso é reversível, então se você gosta de jogar com cartas invertidas, dá pra usar esse tarô. Esse verso ele é bem delicado, tá? Eu confesso que eu achava que seria mais bonito, porque eu acho assim, essas cartas tão detalhadas, sabe? Então eu achava que o verso seria mais cheio, digamos assim. Mas ela optou por trazer algo mais leve, mais sublime. É um verso muito bonito, embora seja um verso simples, tá bom? Mas tá aqui, ele tem esse estilo realmente de desenho à mão, que eu gosto bastante, acho bem bonito. Ele é meio lúdico também, então eu acho bem delicado e bem bonito. Então eu vou separar aqui os arcanos maiores pra gente analisar mais profundamente e depois a gente dá uma passadinha básica nos arcanos menores para vocês verem também. Então vamos lá. Bom, gente, a gente começa aqui com a carta do louco. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. E essa carta do louco, eu acho ela bem lindinha. Ela vem realmente com aquela pegada do louco tradicional do Rider-Waite, né? Então ele tá aqui na beira do abismo. A gente vê esse louco com essa veste que parece um palhaço, que tem muito a ver com o louco, porque o louco é o brincalhão do tarô, né? Ele é o bobo do tarô, então ele gosta de fazer suas palhaçadazinhas, digamos assim. Então ele vem com essa veste aqui realmente mais de palhaço mesmo, essa pintura no rosto, embora seja muito comum nesse tarô, essas pinturas no rosto, né? Esse louco a gente consegue ver esse lápis no olho, né? Então eu acho bem bonitinha essa carta aqui. A gente vê que ele tem várias coisinhas aqui meio que saindo da cabeça dele, né? Então a gente tem realmente ele cheio de ideias, ele tem aquelas ideias doidinhas e o louco é aquele mesmo, ele tem suas ideias doidinhas, ele se joga na vida em busca daquilo. Ele é aquele que vai em busca do que quer e vai com muita leveza, vai para se divertir, vai para curtir a vida, né? A gente vê algumas aves aqui também, é muito comum a gente ver aves na carta do louco, porque as aves são símbolo do elemento ar, que é o mais leve dos elementos, então traz esse elemento da leveza, né? A gente tem o cachorrinho, que é tradicional, ele tá aqui tanto curtindo com o louco, como também pode estar avisando sobre esse abismo aqui. As montanhas ali atrás também aqui, mostrando que o louco ele tem aquela
aquela visão de olhar para o horizonte e acreditar que vai dar certo, tanto que tem um coraçãozinho aqui pendurado no seu cajado, então ele não tem medo de seguir seu coração e ir em busca do que ele quer. A gente vê uma pluma aqui, também símbolo de leveza. A trouxinha dele, na verdade, virou aqui só um saquinho, então ele não leva nada pesado, ele só leva coisas leves com ele. Tem umas bolinhas aqui flutuando também, então vem trazendo essa ideia da leveza e também da brincadeira, como se ele fosse uma espécie de malabarista, como se ele trabalhasse meio que num circo, né, trazendo esse ar brincalhão da carta do louco. Eu acho muito interessante que nesse abismo a gente vê alguns animais, alguns olhos meio camuflados, o que vai mostrando também que o louco, ele acaba sendo tão leve, tão assim, brincalhão, tão desapegado, assim, de preocupações, tão despreocupado, que ele pode estar deixando passar alguns perigos, então ele também não pode ser despreocupado demais. Lembra que o ideal é que as cartas de tarô, elas estejam em equilíbrio. Então, a alegria do louco é muito boa, a leveza do louco é muito boa, mas a gente não pode deixar essa alegria, essa leveza se tornar numa despreocupação excessiva que se torna aqui uma displicência, que se torna uma irresponsabilidade. Então, ele tem que ter cuidado com esse abismo, porque ele nem tá olhando para cá, ele tá olhando para outros lados, ele tá olhando ali pro horizonte, ele tá indo em busca do que ele quer e ele pode acabar tropeçando aqui e caindo nesse abismo, tá certo? Então esse louco tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas é uma carta muito bonita, ele tem essas vestes coloridas, então eu acho que é uma carta bem bacana do louco. Quando a gente olha aqui para a carta do mago, a gente tem essa maga, na verdade, né? Aqui a gente tem uma figura feminina na carta do mago e ela vem trazendo essa condução de uma energia que está lá no alto aqui para o mundo material, né? Então você vê que ela tem esse bastão que vai pegando a energia e ela tem essa mão que está virada para baixo, na qual ela tá até, parece até que ela tá jogando aqui algumas sementes, algumas coisinhas aqui. E toda essa natureza vai nascendo ao redor dela. Então, quando a gente fala do mago, a gente tá falando daquele personagem do tarô que não tem medo de pegar ideias que não estão ainda no plano físico e manifestá-las aqui na Terra. Ele puxa algo que tá ali só na mente, só na ideia, é apenas um plano e ele vai tornar realidade. E é por isso que o mago é a carta que fala pra gente não procrastinar. Se você já tem uma ideia em mente, coloque ela em ação, materializa essa ideia, né? Então o mago é aquele que faz acontecer. A gente vê aqui na cabeça dela uma coruja, né, com o símbolo do infinito, isso é tradicional da carta do mago, porque ele tem a sabedoria infinita, a coruja, símbolo de sabedoria, está aqui na cabeça, só que o mago é aquele que junta a sabedoria com o material, né? Então ele vai manifestar no mundo material. A gente vê aqui camuflados alguns elementos, na verdade os 4 elementos da natureza. A gente tem aqui essa moeda com um pentáculo, que é símbolo do naipe de ouros, elemento terra. A gente vê o cálice, símbolo de copas, elemento água. A gente vê aqui a espada, símbolo do naipe de espadas, que é o ar, e a gente vê também aqui o bastão, que é símbolo de paus, né, que é o elemento fogo. Então a gente vê aqui a presença dos 4 elementos, algo também tradicional da carta do mago, né, e esse mago que tá aqui manifestando todas as suas ideias ao seu redor, tá bom? Então tá aqui essa carta do mago, que eu acho bem bonita também. Essa carta da sacerdotisa eu acho sensacional, eu acho ela muito, muito, muito bacana. A gente vê essa sacerdotisa que ela tem vários olhos dentro dela, né? Meio que ela parece que é vazia e ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo dentro dela. E isso traz muito da essência misteriosa da sacerdotisa. Às vezes a sacerdotisa vai ser aquela pessoa que você nem percebe que ela tá lá, mas ela tá ali vendo tudo, observando tudo. Ela é reservada, ela é observadora, né? Ninguém percebe que ela tá lá, mas ela tá percebendo todo mundo. Então, a carta da sacerdotisa vai estar falando muito dessa questão da observação, e principalmente da observação dentro de nós mesmos, porque a sacerdotisa é aquela intuitiva, ela é a misteriosa do tarô, ela é aquela que escuta a sua intuição. Então, os seus olhos, eles estão abertos para o lado de fora, mas estão também abertos para o lado de dentro, né? Então, ela tá aqui observando a si mesma. A gente vê esse pergaminho, que é um símbolo tradicional da sacerdotisa, porque ela tem essa conexão espiritual que parte dela mesma. A gente vê a romã, que também é tradicional da carta da sacerdotisa, porque faz referência ao mito de Perséfone, que é aquela que come a romã e acaba ficando no submundo, né, ligada ao submundo. Então, o que é o submundo? É ali o nosso submundo, é ali aquele lado nosso mais profundo, são as nossas profundezas. Ela está em contato com as suas mais profundas emoções, né? Então, ela não tem medo de ir profundamente dentro dela
dela mesma, ela não tem medo de acessar o seu submundo. Então a gente vê aqui essa sacerdotisa bem misteriosa. Gosto que essa carta é ambientada na noite, porque tem mais a ver com a sacerdotisa. A gente vê aqui a lua também, serpente, símbolo de sabedoria. Então a sacerdotisa, ela é muito sábia, ela tá sempre analisando o mundo lá fora e se analisando principalmente aqui dentro também. Gosto bastante dessa carta aqui. Quando a gente chega na carta da Imperatriz, a gente tem essa Imperatriz bem dançante, bem bonita, né? A gente vê ela abraçando, ela tem essa posição aqui, que inclusive até remete ao infinito. Olha só, esse símbolo do infinito aqui nos braços dela. E ela tá abraçando as coisas ao seu redor. A Imperatriz é aquela que abraça, assim, o mundo ao seu redor, ela é acolhedora, ela sempre acha que há espaço para as pessoas, né? Há espaço para todo mundo, para todos os seres ao seu redor. Então ela acolhe todo mundo. Então aqui a gente já vê essa referência ao lado acolhedor da Imperatriz. A gente vê também que há muitas flores e frutas, porque é uma carta de abundância, uma carta de criatividade, de fertilidade, né? Então ela tá aqui realmente florescendo. Olha só os cabelos dela, né? Com as estrelas também, porque ela tá conectada com os seus sonhos. Então a gente vê esse lado acolhedor, esse lado bonito e até um pouco sensual da Imperatriz também. E claro, o lado criativo, de abundância. A gente vê um símbolo de Vênus aqui no seu ventre. Então ela é fértil, ela é criativa, né? Ela é muito feminina. Então essa é uma carta de energia muito feminina. Ela tem um pé que tá numa lua, né? Então ela tem também aquela ligação com as suas emoções. A Imperatriz, ela é emocional e ela acolhe as outras pessoas justamente por ser muito emocional. A gente vê um pavão, que é um símbolo muitas vezes de vaidade, de beleza e também de uma certa sensualidade, né? E a gente vê aqui também um felino aqui do lado, que também tem esse símbolo da feminilidade e da criatividade também, né? Então a gente vê aqui muitas flores. Por quê? Porque a Imperatriz, ela está florescendo, ela é abundante. Eu acho muito interessante, aqui eu vou até já trazer um pouco aqui da carta do Imperador, é observar esses pezinhos aqui. Olha só o pé da Imperatriz. Ela tá basicamente de ponta de pé, ela é como se fosse uma bailarina, né? Então ela vai com delicadeza, enquanto o Imperador tá com o pé todo no chão, né? Ele tá realmente bem ancorado, o pé dele ele toca totalmente no chão. Por quê? Porque o Imperador é aquele que gosta da estabilidade. Ele tem um chão bem mais duro e firme aqui ao seu redor. As cores dessa carta já não são aquelas flores ali da Imperatriz, mas é uma cor realmente mais amarelada. Parece que essa natureza secou um pouco. E isso traduz um pouco dessa essência mais seca do Imperador. O Imperador é aquele que tá ali para colocar a disciplina, para colocar a organização, ele vai mostrar o seu poder. Então ele vai trazer essa força da estratégia, da organização. Ele tem aqui o globo tradicional em suas mãos, mostrando que ele é poderoso. Então ele tem o mundo nas suas mãos, ele segura aqui o seu bastão. E eu confesso que na primeira vez que eu olhei essa carta, eu achei que aqui era uma pessoinha pequenininha, né? Então eu achei que era uma pessoinha e mostrando que o Imperador, ele é aquele que é grande, né? Ele coloca o seu poder, ele exerce o seu poder sobre as outras pessoas. Mas depois eu comecei a captar que na verdade era uma marionete. Assim, o Imperador não é uma carta que tem essa coisa de ser manipulador, né? Como é, por exemplo, a carta do diabo, como pode ser às vezes a carta do mago. O Imperador, ele não tem isso da manipulação, mas ele é aquele que dá ordens. Então eu acredito que essa marionete aqui seja um símbolo de ordens, né? De você comandar os outros. Mas eu quis trazer esse ponto em especial porque o Imperador não é uma carta que fala sobre isso de você comandar como algo negativo, mas como algo positivo, de você ser realmente esse líder que vai realmente delegar tarefas, que vai colocar ordem nas coisas, né? Então não é algo negativo, a não ser, claro, que esteja se colocando um autoritarismo. Então, em vez de ser uma autoridade, ele se transformar num autoritário. Aí não é legal e ele precisa ter cuidado com isso. Mas no quesito aqui de passar ordens para os outros, isso não é algo negativo do Imperador tradicionalmente. Então tá aqui só esse adendo. Aqui a gente vê alguns carneiros, símbolo do signo de Áries. Então o Imperador tem essa energia muito ariana, né? Ele é um pouco mais brabo, um pouco mais mandão, né? Só tem que ter cuidado, claro, para não exagerar na dose. Mas tá aqui esses chifres também que impõem poder, né? Então aqui a gente vê essa carta do Imperador.
Quando a gente olha para a carta do Hierofante, eu vou dizer aqui para vocês que essa é a minha carta favorita desse tarô. Eu amo esse Hierofante, é uma das minhas cartas favoritas do Hierofante, assim, como um todo, assim, considerando vários decks, esse daqui é com certeza um dos meus favoritos. Eu acho essa carta incrível. A gente vê aqui uma árvore, né, então a gente já sabe aqui que há um símbolo de sabedoria, uma árvore muito sábia, muito antiga. E a gente vê que no pé dessa árvore, nas raízes dessa árvore, há pessoas estudando, há pessoas aprendendo. E o Hierofante é justamente aquele mentor, ele é aquele que passa os saberes, ele tem esses saberes aqui que ele puxa do alto, olha só esse olho aqui aberto lá em cima, então ele tem esse saber mais espiritual, ele conhece um lado mais iluminado e elevado da vida e ele vai passar para outras pessoas. E com isso, ele vai criando raízes cada vez mais fortes, que acolhem todas as pessoas. Ele faz sombra para todas as pessoas que estão ali ao seu redor, né? Ele acolhe todo mundo ali também para ensinar. Então eu gosto muito, muito, muito dessa carta. Ela faz referência às raízes que o Hierofante pede pra gente ter, né? Raízes muito fortes, muito bem fincadas. E a gente tem também esse saber mais iluminado, esse saber mais espiritual que o Hierofante gosta de passar para as outras pessoas. Então gosto bastante aqui dessa carta do Hierofante. Me digam aqui se vocês gostaram também, porque eu pessoalmente adoro essa carta. Quando a gente olha aqui a carta dos enamorados, essa carta dos enamorados, ela é bem simples, mas ao mesmo tempo eu acho ela muito bonita. Eu acho que essa é uma grande característica desse tarô. Ele vem assim com muitos desenhinhos, né? Então ele parece ser cheio assim de coisas, mas as representações elas são de certa forma simples, mas ao mesmo tempo muito delicadas, muito sutis e fazem referência também ao tradicional Rider-Waite na grande maioria das cartas. Mas vamos lá, vamos ver aqui esses enamorados. A gente vê duas pessoas juntas, né? Elas estão indo para algum canto, rumo a alguma coisa. É interessante que tem essa cartinha aqui, como se fosse um endereço, na boca desse bichinho aqui, que tá levando esses enamorados. Então, isso simboliza que essas duas pessoas estão indo para o mesmo lugar. Elas têm um destino certo, elas têm um endereço certo, elas estão indo para aquele mesmo canto. Elas poderiam ir separadas, elas são pessoas diferentes, mas elas escolhem somar forças, olha só isso aqui, unindo essas duas pessoas, todos esses elementos, elas somam forças e vão juntas para o mesmo objetivo. E isso é a carta dos enamorados, porque os enamorados falam sobre parceria, né? Sobre você se juntar com pessoas que você gosta, que você ama, para você construir algo junto com elas, né? Para você buscar um objetivo em comum junto com essas pessoas. Eu gosto muito que a gente vê esse coraçãozinho aqui fazendo aquela referência de que os enamorados são aqueles que escutam o seu coração, eles seguem o seu coração. Mas claro, eles não podem ser afobados demais, porque o que vai acontecer se alguém aqui tentar correr? Vai cair desse lugar aqui, né? Então, eles estão indo juntos nessa direção, mas precisam buscar um equilíbrio também. Não é porque a gente é emocional que a gente tem que ser irracional, tá certo? Uma coisa não necessariamente quer dizer a outra. Às vezes a gente acha que ser emocional é você ser irracional, mas na verdade você pode ser emocional, escutar o seu coração e ainda assim também ouvir a razão, né? Não ser irracional demais. Então aqui a gente vê esses enamorados que estão escutando o coração, estão indo em parceria, estão indo juntos, mas que não precisam também se precipitar, não podem ser passionais demais, tá certo? Então tá aqui essa ilustração que eu pessoalmente acho muito bonita. Quando a gente olha essa carta aqui do carro, eu gosto em parte. Eu gosto do movimento que ela traz, eu gosto desse tom mais alaranjado e amarelado, porque traz o movimento da carta do carro, né? Uma carta de muita ação, uma carta de você ir em frente. Só que eu acho que esses cavalos, eles estão muito desorganizados, então eu acho que essa ilustração ela vai um pouco para um lado mais desorganizado, mais negativo do carro, digamos assim, né? Ele parece estar um pouco afobado. Se a gente olha para o rosto, deixa eu tentar focar aqui, o rosto dessa figura aqui, desse guerreiro do carro, ele parece estar um pouco aflito. E o carro é uma carta de determinação, né? Chama a gente a ter mais determinação. Então eu acho que, na verdade, o que essa carta quis fazer, o que essa ilustração quis fazer, é justamente aquilo de, olha,
gente não pode ser muito inseguro na hora de levar os nossos cavalos, de conduzir os nossos planos. A gente precisa ser firme, tá? Não pode ter essa rédea tão solta, não. A gente tem que ser mais firme, a gente tem que ir com o destino certo, a gente precisa ir com mais determinação e com mais também motivação, né? A gente não pode ser levado, a gente tem que levar adiante as nossas coisas, né? Então, cuidado para não estar sendo levado. É importante você assumir as rédeas da sua vida e ir com determinação rumo ao que você quer. A gente vê os cavalos com cores opostas, o que mostra que são energias opostas querendo ir para lugares diferentes, e justamente esse carro aqui precisa colocar esses cavalos no prumo, precisa colocar esses cavalos para andarem em frente, né, e não ficarem aqui sambando louquíssimos, né? Então aqui a gente tem essa carta do carro que vem com um puxãozinho de orelha. Não é muito comum a gente já ver a carta do carro dando o puxãozinho de orelha na ilustração, mas esse tarô aqui fez isso, tá bom? Não deixa de ser uma carta bacana, mas confesso que não é das minhas favoritas aqui desse deck não, tá bom? Aqui a gente vê essa carta da força, que eu acho lindíssima. Acho que não é à toa que essa figura aqui da força, né, essa mulher da força, tá na capa do tarô. Porque, olha só, ela tá aqui, ó, na capa do tarô. Porque eu acho essa carta lindíssima. Ela é parecida com o tradicional, então aqui a gente vê uma pessoa domando um leão, o que simboliza que a gente precisa domar essas forças internas e selvagens nossas. E ela tá aqui com um chapéu que é de peixe, sabe? Então é como se ela trouxesse uma calma. Sabe aquele laguinho com peixes passando, algo bem zen? Então ela vem com esse ar zen, acalma esse leão, segura a boca do leão, né, para que ele não morda ninguém, e coloca essa tiara de flores aqui no pescoço dele, né? Chegando assim, esse colar de flores, na verdade. Chegando assim, falando, calma, não precisa esbravejar tanto. E quando a gente olha para essa ilustração, isso daqui não são duas pessoas, isso aqui tá acontecendo dentro da gente quando a gente tira a carta da força, né? A gente precisa controlar melhor as nossas emoções, a gente precisa controlar os nossos leões internos, né? Então é uma carta que fala sobre a gente saber respirar fundo, manter mais a nossa serenidade, né? Então, olha só, eu acho essa carta lindíssima. Essa moça peixe aqui, controlando esse leão raivoso, querendo abocanhar todo mundo, e ela dizendo, calma, não. E aqui trazendo essa sabedoria eterna, com o símbolo do infinito aqui em cima da cabeça dela. Então tá aqui a carta da força no Paulina Tarô, que eu acho bem bonita. Indo aqui para a carta do eremita, eu acho interessante. Essa carta do eremita, ela parece muito uma carta da morte. Se você olha assim para ela sem olhar o nome, é bem capaz de você se confundir e achar que é uma carta da morte. Por conta desse formato aqui, né, dessas asas, os chifres que parecem foices, então, e esse ambiente mais noturno também. Mas aqui a gente tem uma carta do eremita. E aqui a gente vê essa mulher com esse manto andando na noite, ela tá carregando aqui a sua lamparina, isso é tradicional do eremita. O eremita é aquele grande buscador, é aquele que vai buscando a si mesmo. E é interessante que a gente vê um lago aqui. Lago é sempre símbolo de reflexão, é você olhar ali e se enxergar. Então aqui a gente vê essa carta fazendo essa referência a essa busca de si mesmo. Essa mulher, ela tá buscando a si mesma. É isso que o eremita faz. Vai buscar a si, vai buscar o seu próprio caminho. Não tem medo da solidão, não tem medo de se lançar na noite escura sozinho, né? O eremita, ele se basta, ele se conhece bem e por isso ele se basta. A gente vê aqui essa figura, né? Esse bichinho que tá carregando um relógio, o relógio como símbolo da sabedoria. É muito comum a gente ver as figuras do eremita virem como um senhor, uma senhora, uma pessoa mais velha, né? Aquele sábio ancião, porque ele vem trazendo aquele poder da experiência. Quanto mais experiência a gente tem, a gente precisa ir se autoconhecendo. Então aqui a gente vê esse relógio como símbolo da experiência, como símbolo do tempo, né? A gente ter discernimento de saber as coisas que a gente tem que também dar uma finalizada, né? Trazendo um pouco aqui dessa referência da carta da morte. Então a gente tem esse eremita que parece um pouco uma carta da morte, mas que é uma carta muito bonita também. A gente vê esse outro bichinho com um guarda-chuva aqui em cima, né? Então trazendo essa coisa de, poxa, eu sou o meu próprio acolhimento, eu cuido de mim, né? Então cada um aqui tá cuidando de si, tá buscando a si mesmo. Então aqui a gente tem essa carta do eremita, que é um pouco inusitada, mas não deixa de ser uma belíssima carta.
Quando a gente olha aqui a carta da Roda da Fortuna, essa carta ela é bem bonita, eu acho ela muito bonita. A gente vê esse grande movimento. É muito comum a gente ver as cartas da Roda da Fortuna com muita coisa acontecendo, né? Aquele ambiente meio lotado, assim, porque é uma carta que fala sobre mudanças acontecendo, sobre várias coisas aqui rolando ao mesmo tempo. A gente vê símbolos dos 4 elementos girando aqui. Uma sereia, símbolo da água, ou seja, nossas emoções. Uma águia, né? Um pássaro, símbolo do ar, nosso racional. Um gato, os felinos, eles estão ligados ao fogo, né? Então as nossas vontades. E aqui a gente vê um touro, uma espécie de touro que se liga ao elemento terra. Então a gente está falando aqui da nossa vida material, racional, emocional, tudo andando junto ao mesmo tempo. Às vezes uma coisa está em cima, outra coisa está embaixo. E a carta da Roda da Fortuna fala que nossa vida é feita de altos e baixos e tudo pode mudar a qualquer momento. E a gente vê aqui várias coisas acontecendo aqui embaixo também. Então a roda ela não para de girar. E o que a gente precisa fazer é buscar encontrar mais centramento, para que a gente não fique também desequilibrado dentro disso aqui, para que a gente não fique o tempo todo oscilando. Se a vida oscila, a gente precisa buscar pelo menos cuidar da gente mesmo para que a gente encontre o nosso próprio centro. Então as circunstâncias da vida mudam, mas a gente, o nosso centro, o centro da roda, não deve mudar de altura, né? Então aqui a gente vê essa carta da Roda da Fortuna com muito movimento. Nós não temos controle sobre tudo, mas a gente vai ter que aprender a lidar e saber também que em cada alto e baixo existem oportunidades que vão surgindo. Olha quanta coisa vai acontecendo aqui. Então, para a gente buscar também as oportunidades, porque mesmo nos imprevistos acontecem aspectos de sorte aqui na nossa vida. Então tá aqui a carta da Roda da Fortuna com muito movimento, com muita coisa acontecendo. Quando a gente olha essa carta da Justiça, eu acho ela bem bonita também. Acho que eu tô falando que todas aqui estão bonitas, né? Porque eu acho esse tarô muito bonito. Não é um tarô tão simples para quem tá iniciando, tá? Não é um tarô que, assim, nossa, é muito fácil deduzir. Ele faz referência ao tradicional, o que deixa mais fácil, mas como ele tem muita coisa acontecendo, algumas pessoas podem achar complicado, tá bom? Mas vamos lá, aqui a gente tá entendendo cartinha por cartinha. A gente tem aqui a carta da Justiça. E essa carta da Justiça, ela vem segurando a tradicional balança e também a espada. Por quê? Porque a justiça está sempre pesando tudo, pesando prós e contras, analisando tudo que está acontecendo também para saber aqui como ela vai usar essa espada, né? Então vamos ver quem é que precisa de castigo, quem é que precisa de retribuição. A justiça ela está sempre analisando e ponderando tudo. É uma carta que fala sobre ponderação. É uma carta que fala sobre a gente buscar a verdade dos fatos de forma muito objetiva, de forma muito racional, e por isso a gente também tá ponderando tudo, não apresse as coisas. Se a gente vinha ali do movimento da Roda da Fortuna, a Justiça ela vem chegando assim falando, calma, para um pouco, nem tudo pode ser correria, a gente precisa aqui parar e observar melhor as coisas. Mas o que eu mais gosto dessa carta da Justiça é que ela tem muita presença de libélulas. Então olha só, ela tem asas de libélula aqui também, e a libélula ela tem asas transparentes. Então a carta da Justiça ela vem trazendo muito essa coisa da imparcialidade, da transparência, de você julgar a verdade pelos fatos e não por quem você gosta, o que é que você gostaria que acontecesse. Não, o coração a gente deixou lá nos enamorados. A Justiça ela tem que julgar de forma fria, transparente, de forma muito sensata, né? Então eu gostei bastante dessas asinhas de libélula aqui que a Justiça tem, tá bom? Então tá aqui essa carta da Justiça para vocês verem. A carta do Enforcado, eu falei que a carta do Hierofante é a minha favorita desse deck, né? A do Enforcado é a minha segunda favorita. Então vamos lá. Quando a gente vê aqui essa carta do Enforcado, a gente vê, claro, o tradicional homem de cabeça para baixo, tendo que ver a sua vida através de outro ângulo. O 4 sendo mostrado de cabeça para baixo também, ou seja, aquela organização e disciplina do imperador tá suspensa no ar, né? Então você não tá conseguindo organizar as coisas, você tá nesse momento de estagnação. E aí a gente vê essa referência à tartaruga e à lebre. Olha só, por que a gente vê isso? Porque a carta do Enforcado vai falar sobre você saber esperar, né? Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas quem tenta fazer tudo não consegue fazer nada. E o Enforcado chega assim e fala, olha, você está suspenso no momento, você não pode fazer nada nessa situação, você vai ter que esperar. Então aqui a gente vê a tartaruga e a lebre.
lebre, né? A gente vai ter que ser um pouquinho tartaruguinha aqui. Cuidado para não querer ser lebre o tempo todo. Eu gosto muito desse detalhe do reloginho aqui também, fazendo essa referência ao tempo de espera, e gosto dessa colmeia que fala sobre a paciência, né? Porque para construir uma colmeia, para produzir tudo aquilo, as abelhinhas precisam de muita paciência, muito trabalho duro, né? Então aqui a gente vê essa referência a você saber pausar. Mas o que eu mais gosto dessa carta é os olhinhos nas mãos. Por quê? Porque às vezes quando a gente não pode fazer nada, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar. As suas mãos nesse momento você não pode usá-las para fazer nada. Essa é uma carta que fala de estagnação. Mas e o que você vai fazer então? Você vai parar e você vai observar. Olha esses olhinhos na mão aqui. Eles não estão fazendo, mas eles estão observando tudo. E assim que esse moço estiver livre dessa suspensão aqui, ele vai poder agir com muito mais sabedoria, porque ele já observou antes, ele já refletiu antes. Eu gosto dessa referência aqui também aos morcegos, porque os morcegos, eles passam o dia todo ali presinhos e só podem sair de noite. Então eles sabem esperar o momento certo. E no fim das contas o enforcado fala sobre isso. Vai falar que mais importante do que saber o que fazer é saber quando fazer e saber esperar a hora certa para fazer, né? Então é uma carta muito especial. Essa ilustração aqui eu gosto muito, muito mesmo do enforcado, né? Então tá aqui e eu adoro que esse tarô tem muitos detalhezinhos, né? Se você for observando, você vai encontrando cada vez mais coisas, tá? Eu tô falando aqui as minhas primeiras percepções sobre as cartas, né? Aquelas coisas que eu olhei, eu já fui refletindo, mas se a gente parar e observar detalhadamente, a gente com certeza vai encontrar muito mais coisa aqui. Quando a gente olha essa carta aqui da morte, eu achei essa morte bem interessante. Normalmente a gente vê as cartas da morte muito mais sombrias, né? Então, muito mais escuras, como por exemplo foi a carta do Eremita. Então, quando a gente olha assim de primeira, a gente sempre acha que, olha só, essa carta do Eremita parece muito mais a carta da morte do que a carta da morte mesmo. Mas eu gostei bastante que essa morte tem essa presença do vermelho aqui, porque o vermelho é a cor da coragem. E a carta da morte, o que ela fala? Ela fala sobre finalização. A gente precisa saber finalizar coisas, a gente precisa deixar aspectos do passado morrerem. E por isso que a morte, ela tá passando, ela tá correndo, ela tá sempre de passagem, né? Então, quando a morte passa, a gente precisa deixar levar algumas coisas, deixar ir algumas coisas. Então, tem alguns ossos aqui no chão, mostrando que há coisas que já morreram e que a gente precisa deixar ir. Existem algumas almas aqui, alguns espíritos que estão nessa árvore, né? Só que a gente não pode ficar o tempo todo só revivendo o passado, olhando para o passado e preso no passado. A gente precisa ir para algo novo, a gente precisa finalizar esses ciclos e buscar coisas novas, né? Então aqui a gente vê essa carta da morte aqui que tá de passagem. Eu, mais uma vez, acho que aquela carta do Eremita parece mais uma carta da morte, mas ainda assim é uma carta bem legal. Ela tem essa fênix aqui também, que vai olhando para a morte e lembrando que todo fim é um novo nascimento, é um renascimento. E um detalhe também muito interessante é que essa árvore, ela tá toda seca, né? Então aqui a gente vê essa árvore que se permite morrer para depois renascer muito mais bela na primavera. Aqui é como se fosse o inverno. A morte é o inverno da natureza, né? Quando tudo se vai, o velho se vai para que o novo encontre espaço para nascer. Então aqui a gente vê essa carta da morte, que é bem interessante. Quando a gente olha essa carta da temperança, eu gosto. A primeira imagem que me veio, a primeira frase que me veio quando eu olhei para essa carta foi: o equilíbrio é precioso, né? Por quê? Porque ela está se equilibrando em cima de uma joia, em cima de algo valioso. É como se realmente aqui fossem joias preciosas, e a temperança, ela é tão rara como uma pedra preciosa e tão valiosa quanto também. É a carta do caminho do meio, do equilíbrio, da gente saber dosar as coisas, a gente saber ir também com calma muitas vezes. Aqui a gente vê as duas taças, né? Então uma taça com fogo, outra com água, mostrando o equilíbrio dos caminhos opostos. Eu não preciso ser fogo o tempo todo para não incendiar tudo. Eu também não preciso ser água o tempo todo para ser aquele banho gelado. Eu posso ter um pouquinho de cada. E o caminho do meio, ela tá aqui posicionada bem no meio da carta, né? O caminho do meio é justamente o caminho da temperança. Gosto dessas cores de fundo aqui também, ó, no fogo e na água, essas listrinhas
rainhas, mostrando esse equilíbrio de várias formas. A única coisa que eu não gosto muito dessa carta é a máscara. Eu não acho que máscara tem a ver com temperança. Eu acredito que, na verdade, a máscara seja pelo fato dos personagens do Paulina Tarot terem um pouco desse ar de circo, né? Um ar meio circense. Mas quando a gente fala sobre máscara e a gente está falando sobre tarô, no qual a gente vai olhar para todos os símbolos universais, a máscara normalmente mostra algo sendo escondido, né? Então eu acho que a máscara aqui não combina muito, mas eu tô sendo cri-cri, tá certo, gente? Essa aqui é uma carta muito legal da temperança. Eu tô só sendo cri-cri aqui, já que a gente tá analisando aqui esses detalhes, tá bom? Mas é uma carta muito bonita. Essa carta do diabo também está na minha lista das favoritas, tá bom? Junto com o Hierofante e o Enforcado e a Sacerdotisa também, que eu gosto bastante nesse tarô, mas essa do diabo também está. Eu gosto muito dessa carta do diabo, eu gosto desse ar que ele traz, assim, um pouco mais sexy, né? Mais sensual, então a gente vê uma figura aqui com uma roupa mais sensual. Aqui, do outro lado, a gente vê esse dinheiro, né? Essa coisa do materialismo que essa carta fala. Aqui sim faz sentido a máscara, tá? Porque a carta do diabo fala pra gente ter cuidado com as máscaras que a gente veste. E muito cuidado com aquelas coisas, aqueles prazeres que parecem que te libertam, mas na verdade estão te prendendo. Então olha só, ela parece que ela está muito livre, mas na verdade se a gente olha aqui pro pezinho dela, ela tá acorrentada. O materialismo também. Então você buscar a sua prosperidade é bom. Agora você viver só focando nisso é uma prisão. Você buscar sentir prazer genuíno é bom. Agora você achar que você precisa o tempo todo desse prazer oferecido por outras pessoas, ou que você é puramente só a sua aparência e esquece da sua essência, isso daí é uma prisão também. Então a carta do diabo pede cuidado com essas prisões, que chegam assim de uma forma que a gente acha que tá libertando a gente, mas na verdade não está. Eu gosto muito do detalhe aqui da aranha. Por quê? Por causa da teia. O que é a teia? A teia é algo transparente, vários bichinhos não veem que a teia tá ali, por isso eles se prendem ali. Então a carta do diabo tem esse ar realmente da gente ter cuidado com aquelas coisas que estão nos escravizando, que estão nos prendendo, né? E a gente acha que a gente tá voando livre, quando na verdade não está. E quando a gente olha pra si, a gente tá preso e vestindo máscaras, tá certo? Então muito cuidado com isso aqui. Gosto muito dessa carta do diabo. A carta da torre, ela já tem um ar um pouquinho mais tradicional, né? A carta da torre, ela não costuma variar muito nos tarôs. Quando eu trago um deck aqui que varia a carta da torre, eu normalmente falo mais sobre ela, né? Porque não é algo muito comum, né? Tanto a carta da torre como a carta do sol são cartas que não variam tanto nos tarôs, né? Mas aqui a gente vê essa torre, que ela é tradicional, a gente vê o raio quebrando a torre, figuras caindo, é uma carta de queda, é uma carta de você achar que você estava seguro, mas na verdade você leva aquela rasteira de alguém ou da própria vida, mas sempre vindo de fora, e por isso é um raio, né? Então algo que vem de fora. E algo que eu achei interessante aqui é que a gente vê essa fênix pegando os caquinhos, né? Os cacos da torre, meio que tendo aquele aviso de que calma, as coisas estão sendo destruídas, mas toda destruição é uma possibilidade de reconstrução também. E outra coisa, a carta da torre é uma carta de provações. Então quando você cai no chão, quem é a pessoa que está do teu lado e te ajuda a se reerguer? Porque todos esses momentos difíceis vem para revelar verdades pra gente. A gente começa a ver quem realmente está do nosso lado, quem não estava. Então a carta da torre, ela é uma carta dura, mas ela também é uma carta que nos mostra a verdade. E é melhor saber a verdade do que viver uma doce ilusão, né? Então a gente vê aqui essa carta da torre. Eu achei muito interessante que o céu dela é amarelo. É algo que eu acredito que eu nunca tinha visto, uma carta da torre com o céu amarelo, porque a carta da torre normalmente está ambientada na noite, numa tempestade. O céu amarelo, tradicionalmente, está mais em cartas mais ativas e alegres, mas o amarelo aqui funciona por ser uma ação, né, que está sendo tomada, não é uma ação que a gente está tomando, mas que a gente está sofrendo, né? Então eu acho que vem aqui com esse simbolismo da ação, do fogo, aqui essa torre está pegando fogo, né? Então o céu acaba ficando mais alaranjado. Então tá aqui essa carta da torre que eu achei bem interessante.
A carta da estrela, como sempre, graciosíssima. Então a carta da estrela, na maioria dos decks, é sempre uma carta fofa e linda. Por que essa é uma carta fofa e linda? Porque quando a torre desaba, a gente depois chega na estrela para mostrar que calma, os seus sonhos eles serão resgatados, né? Depois de toda a destruição, há a possibilidade de reerguer novos sonhos. A carta da estrela vem com essa bailarina e traz aquela referência à arte, né? A carta da estrela é uma carta de muita inspiração, ela pede que a gente busque novamente a inspiração pela vida, a gente se inspire pelo nosso dia a dia, a gente esteja em contato com coisas inspiradoras, coisas belas, né? A gente vê aqui ela derramando as duas jarras, isso é símbolo da poesia, tá bom? E várias coisas crescendo, novos sonhos estão crescendo. Esse pássaro aqui, ele pegou um pedacinho lá de cima, a estrela é sempre símbolo universal dos sonhos, então pegou aqui, ó, e ele vem trazendo um coração. Então, o coração da gente, as nossas emoções, elas estão ligadas aos nossos sonhos. A gente precisa refazer o nosso coração novamente, acreditando nos nossos sonhos novamente, né? Então, a carta da estrela, ela vai falar muito sobre isso, sobre novas coisas florescendo, vindo junto com novos sonhos, ou então resgatando antigos sonhos que fazem parte da nossa essência, com essa graciosíssima bailarina, porque a gente precisa se inspirar e trazer a inspiração de volta para a nossa vida. Tá aqui. Quando a gente olha aqui essa carta da Lua, ela é propositalmente confusa, né? Porque a carta da Lua é uma carta sobre confusão. A gente está confuso aqui, tem muita confusão mental. A Lua, ela está em cima de um Sol, ou seja, a emoção está acima da razão. A gente não está pensando racionalmente, a gente está sendo levado pelas emoções e não de uma forma muito positiva. Duas coisas são essenciais para a gente entender essa ilustração aqui. Primeiro, essa figura. Quando a gente olha, ela parece um lobo, ela parece um gato, ela parece um cachorro, ela parece várias coisas ao mesmo tempo e a gente não consegue definir o que é, porque esse rabo aqui tá muito mais de gato, as unhas aqui também, as garras, né, a posição, mas se a gente olha aqui parece um lobo. Então é uma figura que é meio que misturada e quando a gente tá andando na noite escura, sem pensar racionalmente, a gente vai enxergando tudo meio doido mesmo, né? Então a carta da Lua vai falar sobre a gente não estar enxergando a realidade, a gente tá confuso, a gente tá se iludindo de alguma forma, tá bom? Então aqui a gente vê esse símbolo aqui que eu achei bem interessante, achei uma ideia genial colocar isso aqui. Essa cobra que tem cabeça de cachorro aqui também, então essa carta tem esses elementos que vão confundindo a gente. Isso é muito legal. Essa lua, ela parece que tá chorando também, né? E essa é uma carta que às vezes pode mostrar uma certa ansiedade por conta dessa confusão mental, essas emoções muito afloradas. E aqui a gente tem o tradicional caranguejo, que muitas vezes é um lagostim ou uma lagosta, né? Em vários decks de tarô, e aqui é um caranguejo, mas é sempre um animal de casquinha dura, que vem lembrando a gente que, olha, não fica aqui se angustiando, cuidado para não cair demais nessa confusão, acredita mais em si, você tem a casca dura, você se adaptou, você já saiu da água e foi para Terra, você se adaptou, várias fases da Lua já passaram, então você já evoluiu através dos ciclos, confie mais em si. Então no fim das contas a gente chega nessa grande mensagem da carta da Lua, da gente ter mais autoconfiança. Quando a gente chega na carta do Sol, temos uma carta simples, mas muito fofinha também, né? Então aqui a gente vê essa criança, normalmente a criança tá num cavalo branco, né? Tradicionalmente a gente vê a criança no cavalo branco na carta do Sol do Rider-Waite, mas aqui no Paulina ela tá em cima de um pássaro, que parece até um pouquinho um beija-flor também, mas é um pássaro. E o pássaro vai estar falando sobre leveza, é o ar, lembra que eu falei ali na carta do louco, né? Então é uma carta de alegria, é uma carta de crescimento e por isso uma criança. Os girassóis aqui, mostrando que tá se abrindo um novo ciclo de alegria, de luz, né? O sol tá brilhando, então tá tudo muito harmônico, muito bonito, tudo muito alegre aqui também, né? Então, e o sol é justamente sobre isso, é sobre alegria, é sobre você realmente se abrir para crescer, mostrar a sua luz e viver com muita luz e muito brilho pessoal, né? Então, a carta de muito brilho, muito bonita essa ilustração aqui. A carta do julgamento está naquela minha listinha das favoritas, gente. Eu adoro essa carta do julgamento. Ela é simples, mas ela é tão linda. Olha só, o que a gente vê aqui? A gente vê meio que uma bebezinha sereia, né? Uma menininha sereia ou menininho sereia que tá nascendo aqui. Tá subindo e tá desabrochando novamente. Quando eu olhei essa carta pela primeira vez, me lembrou a Lótus, que nasce ali da lama, né? E vai subindo e se abre. E aí, quando a gente
fala sobre a Lótus, a gente está falando sobre você encontrar beleza mesmo depois de tanta lama. E aqui o julgamento é justamente isso. O que é o julgamento? É você olhando para trás e vendo, olha, isso daqui pertence ao meu passado. Eu vou usar esses aprendizados do passado para eu renascer novamente, para eu me abrir para uma vida nova, né? Para eu me abrir para o novo. Então aqui a gente vê essa carta do julgamento com esse nascimento, com esse novo nascimento, que na verdade é um novo desabrochar, já que está em cima de uma flor. Então você vê que é uma carta muito simples. É interessante que essas árvores aqui ao redor, essas plantas aqui ao redor, elas dão um formato de ampulheta. Olha só, não sei se vocês perceberam isso, mas parece uma ampulheta. E tudo é uma questão de tempo, né? É tempo de vida nova. O tempo agora é de vida nova, né? O passado ficou para trás, essa ampulheta ela já virou. Ela agora tá com um novo movimento, né? Ela tá se abrindo para algo novo. Então tá aqui essa carta lindíssima do julgamento. Quando a gente olha aqui, por fim, a carta do mundo, a gente vê essa figura aqui que tem esse domínio dos 4 elementos da natureza. Então você vê que ela segura esse mastro que tem um sol, né, que tem o fogo. Ela tem também aqui essa cauda de sereia, então essa ligação com a água, e vem saindo uma água também aqui. Tem essas borboletinhas, esses animais do ar aqui ao redor, trazendo o elemento ar. E aqui no ventre dela tem todo um mundo, né? A terra, que é símbolo do elemento terra também. E claro, a natureza aqui ao redor. Então a gente vê essa pessoa que está em controle de tudo. Ela tem todos os elementos sob seu controle. Ela tem todos os elementos de forma completa. Ela tem a completude aqui. E a carta do mundo é justamente sobre isso. Você conseguir a completude. Eu gosto muito desse detalhe de ter uma construção aqui atrás. Deixa eu aproximar para vocês verem bem. Tem uma construçãozinha aqui atrás. E aqui, gente, olha só, é você terminar alguma construção, né? Quando você vai construir algo, não é bom quando você consegue terminar, não dá aquela sensação de, ai, terminei isso finalmente. A carta do mundo é sobre isso, é sobre você ir até o final, você não desistir das coisas, ir até o final, ao que você se propõe, e você conseguir essa sensação de realização e de plenitude. É interessante porque a gente vê aqui também esses passarinhos namorando aqui também, aqui em cima, o que mostra também essa presença do amor. Então, é como se essa pessoa ela tivesse tudo aqui. Ela tem as emoções, ela tem o amor, ela tem o fogo, né? Então as vontades, ela tem o ar da racionalidade, ela tem a abundância da terra, ela construiu as coisas que desejava, então ela consegue fazer tudo. A carta do mundo é essa carta multidisciplinar, daquelas pessoas que se propõem a fazer as coisas e conseguem, seja o que for, então aquela pessoa que dá conta, né? E que consegue arrumar o seu mundo todo. Claro que o excesso nunca faz bem, então nada de se sobrecarregar, né? Mas a carta do mundo em si é uma carta de completude, de você conseguir ir até o final e concluir as coisas que você começou, né? Conclusão de ciclo, e por isso é a última carta dos arcanos maiores. Olhando aqui um pouquinho para os arcanos menores, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, vamos só passar aqui, a gente vê muita referência ao tradicional Rider-Waite. Então os arcanos menores do Paulina Tarot são muito ligados ao Rider-Waite mesmo. Então aqui o 2 de copas com as duas pessoas brindando, né? Aquela carta de união, de boa comunicação. O 3 de copas com as pessoas comemorando, você celebrar entre amigos. Aqui o 4 de copas, a pessoa entediada, e aqui a nova oportunidade sendo dada e a pessoa emburrada ali, porque é uma carta de monotonia. Então a gente vê aquela referência. Eu adoro esse 7 de copas aqui, né? Então que é uma carta de escolhas, várias copas estão sendo dadas, mas calma. Espere um pouco para fazer a melhor escolha, né? Então, muito bonita, né? Então, a gente vê aqui cartas realmente muito lindas. Esse 10 de copas é lindo, né? A carta de harmonia, de união, de você estar naquela completude, né? A sua vida está completa emocionalmente. Então, olha só, é realmente um tarô muito bonito. E os arcanos menores, eles são muito ligados a Rider-Waite. Olha essa rainha de copas, que coisa mais linda, ela englobando tudo, né? Porque a rainha de copas, ela é muito acolhedora. Então, ela vai englobando tudo dentro de si, como se fosse uma espécie de universo dentro dela, né? Então, isso é muito, muito, muito bonito. Então, olha só. Eu acho esse tarô lindíssimo, sou suspeita. Olha só que lindo esse 4 de paus, né? O que é o 4 de paus? É quando você precisa parar um pouquinho e celebrar as suas conquistas. Então olha só, essa pessoa aqui feliz, cheirando uma rosa, e dentro delas conquistas. Ela não tá olhando para o lado de fora, para o que ela não tem, ela tá olhando para o que ela tem, né? E tá celebrando isso também. Muitas vezes a gente só foca no que a gente não tem e esquece de olhar para o que a gente tem. Então aqui, essa carta lindíssima do 4 de paus, gosto muito dessa carta.
aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha. Olha, o 8 de paus, uma carta de rapidez, né, de ação rápida, haja rapidamente. Então, é bem tranquilo, assim, realmente. Os arcanos menores são muito parecidos com o Rider-Waite, né, então é um bom deck de arcanos menores. Então, esse daqui foi o Paulina Tarot. Esse foi o Paulina Tarot. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse deck. E lembrando que vocês também encontram as aulas review de muitos outros baralhos de tarot aqui no canal também. Tem uma playlist só de análises, basta você clicar aqui em cima. E se você ainda não se inscreveu aqui no Diário da Bruxa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e também não se esquece de deixar o seu like. Me segue também lá no Instagram, @Diário da Bruxa, que tem muitas dicas de tarô por lá, e me acompanha no TikTok, @Diário da Bruxa também. Um beijo, muita paz, muita luz pra você e até a próxima aula review.